Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Estamos perto de encerrar mais um ano. E quem aqui pode levantar as suas mãos e declarar e dizer: Ebenezer, até aqui nos sustentou, até aqui nos guardou o Senhor. Se você está aqui nesta noite, é porque é ainda mais do Senhor para a sua vida. Se você está aqui nesta noite, é porque você foi conduzido e trazido pelo próprio Deus para experimentar, desfrutar de mais graça, bondade e favor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos render gratidão a Ti, porque não fomos nós quem escolhemos a Ti, Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui hoje. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo é quem conduziu cada pai, cada mãe, cada filho, cada família a estarmos aqui. Obrigado porque ao longo de todo esse ano o Senhor tem nos guardado. Obrigado, ó Pai, porque nós temos desfrutado de bondade da parte do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque em meio às aflições, lutas e adversidades, o Senhor nunca nos deixou e nunca nos desamparou. Queremos, ó Pai, entregar o melhor do nosso culto a Ti nesta noite. Entregar, ó Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso culto racional. Nós queremos, ó Pai, neutralizar todo o poder maligno que se levanta contra o povo de Deus. Tudo aquilo que se levanta para minar, para barrar, para neutralizar o Teu povo, nós declaramos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Venha, ó Pai, com a Tua unção, venha, ó Pai, com a Tua presença, venha, ó Pai, com a Tua Shekinah, de maneira sobrenatural, operando e realizando grandes feitos, milagres, maravilhas em nosso meio. Nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração, estarmos atentos para recebermos de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, que a Tua palavra como semente venha encontrar em nossos corações uma terra fértil, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Aleluia. Esperei
esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir. Ele é tudo. É meu mais uma vez. Ele é fiel. Ele é fiel pra cumprir todas as promessas dadas a você neste ano. Não é tarde demais. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Essa palavra. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Derrama tua glória sobre nós nessa noite, Jesus. Venha com tua chuva de glória soberana sobre as nossas vidas.
quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. Declare: em minha vida e é você, Deus. Não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Só Ele é. Te adoramos, Jesus. Vamos todos juntos cantar. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Santo. Começa a dizer para ele: Santo Senhor, só tu és santo, só tu és digno, seja entronizado em nosso meio. Santo, diga a ele. Santo. São vocês. Só Ele é, só Ele é. Santo Deus, Deus, derrama tua glória.
pois eu sei. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Aleluia. Comece a sintonizar o nome do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, porque não existe lugar melhor do que estar na tua presença, do que estar na tua casa. Santo é o teu nome, Jesus. É Ele, por Ele são todas as coisas. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Só que importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Cante. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno, Senhor, sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo
por amor, com alegria, Senhor. Tu és dono dos meus dias. Mais uma vez. E Ele dono dos meus dias. Feche seus olhos e comece a refletir sobre essa canção. Que nessa noite nós possamos entender o verdadeiro significado de nos diminuirmos, para que o Senhor possa crescer em nós. Porque permitir que Ele cresça em nós não anula nossa identidade, mas sim muda as nossas prioridades. O Senhor, Ele precisa estar no centro de todas as áreas da sua vida. E quanto mais você reconhece que sem Ele você não é nada, quanto mais você se submete, quanto mais você reconhece que nós somos totalmente dependentes dEle, mais Ele vai crescer em nós, mais Ele vai crescer em você. Ele quer estar no centro da sua família, Ele quer estar no centro da sua casa, Ele quer estar no centro da sua vida. O Senhor, Ele só quer estar em um único lugar, e esse lugar é no centro do seu coração. E é por isso que nós vamos repetir mais uma vez essa canção, declarando com força, com fé, que é Ele, por Ele são todas as coisas, e que nós estamos ansiosos esperando por esse dia, o dia da vinda do Senhor, e que para nós não é um sacrifício, mas sim é uma honra servir a Ele, é uma alegria servir a Ele, porque nós servimos com amor, com amor. Então, se você crê nisso, abra sua boca e comece a cantar, comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declare: e Ele dono dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele virá, declare, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Eu gostaria que você declarasse isso nessa noite. Que você renovasse a sua esperança nesse momento, e a sua alegria de servir na casa de Deus, a sua alegria de honrar a Deus através da sua vida e do seu amor a Ele, porque Ele virá buscar uma igreja apaixonada, uma igreja
motivada, uma igreja totalmente satisfeita. Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele trará sobre você, sobre a sua família e sobre aqueles que perseveraram. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você é um perseverante, porque você está de pé. Amém. Nós fazemos parte de uma igreja perseverante, porque nós colocamos os nossos olhos no lugar certo, que é no autor e consumador da nossa fé. E nós sabemos que quando nós continuamos a olhar para Ele, nós nos tornamos como Ele. E o caráter de Deus, ele é mais vivo dentro de nós quando nós olhamos para Ele. Então o Senhor hoje está te fazendo um convite. Olha para mim. Feche os seus olhos onde você está. Não permita que as distrações tirem seus olhos dele nessa noite. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas o Senhor, Ele quer você hoje. Ele quer os seus olhos nele hoje, para que através dessa contemplação nós possamos ser transformados de fé em fé, de glória em glória, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, que é ser feitos como Ele, é sermos como Ele, nesse mundo que já jaz do maligno. Você é esperança para uma nação, você é esperança para a sua família, mas nós precisamos ser como Ele. Adquirir a paciência, a amabilidade, a mansidão, o amor. Muitas pessoas pensam que isso é difícil, que é impossível muitas das vezes. Mas quando nós olhamos com os olhos de Cristo, quando nós olhamos como Ele, nada mais é impossível. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos
adoraremos, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa nada à nossa volta, nós nos prostraremos diante de Ti. Reconheceremos o Senhor em nossas vidas, dia e noite, Senhor, dia e noite, não somente por um momento, não somente nos cultos de domingo, mas será, Senhor, intensamente. Aleluia! Eu digo a Ti, dia e noite, suba de nossa adoração. 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 Dia e noite, suba Nós te exaltamos nessa noite. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Nós exaltamos o poder de Deus em nossos lares. Nós exaltamos o poder de Deus no seio da nossa família. Com seus olhos fechados, comece a orar e a interceder aí no seu lugar. Eleva o seu pensamento agora sobre a sua família, sobre o seu lar. Esse é o momento que o povo de Deus abre a sua boca e começa a declarar: nós levantamos a Ti, Senhor, um trono de louvor. Nós levantamos a Ti um trono de adoração em nossas casas. Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti. Nós cremos na salvação da nossa família. Nós cremos que o Senhor é um Deus que se faz presente. A Tua palavra já está atuando sobre os nossos lares. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra, Senhor, que transforma os corações. Senhor, nós estamos aqui confiantes que o Teu Espírito está alcançando agora a nossa casa, está tomando o nosso ambiente familiar e mudando a nossa sorte. Nós declaramos, Pai, que como família Te servimos com fidelidade. Nós declaramos que enquanto famílias, os nossos corações se dobram diante do Teu altar. E o Senhor acha lugar no seio da nossa família, Pai. O Senhor acha lugar no coração do esposo, da esposa e dos filhos. A bênção sobre as nossas casas, a provisão sobre a nossa mesa, a saúde divina, Senhor, sobre nós. Porque somos um povo que invocamos o Teu nome e tememos ao Senhor sobre todas as coisas. Pai, nos ensina a andar em fidelidade e temor diante de Ti. Que não sejamos famílias apenas ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ser famílias que praticam a Tua verdade. Que possamos temer ao Senhor sobre todas as coisas e priorizar o Teu reino, a começar dentro da nossa casa. Espírito de Deus, vem com o Teu conserto sobre nós, vem com o Teu conserto sobre a nossa família. Livra os relacionamentos, livra os nossos lares. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nós Te damos liberdade, Pai, para fluir e quebrar o jugo, quebrar a maldição, quebrar as contendas. Tira, Senhor, toda contenda, lança fora todo medo, toda desconfiança, toda separação, todo divórcio, toda briga, todo vício. Sai do nosso meio, sai da nossa casa, sai da nossa família. Nós Te louvamos, Senhor. Te
declaramos porque sabemos que o Senhor é fiel. E porque existe, Pai, um mover poderoso em nossas casas. Existe um mover de vitória. E porque dia a dia o Teu Espírito sela o laço da união matrimonial. Não é um laço entre duas pessoas, Pai. O Senhor está nessa casa. O Senhor está neste lar. E é o Senhor quem conserta. É o Senhor quem faz, porque declaramos isso no Teu nome e cremos nisso em nome de Jesus. E aplauda o Senhor. Aplauda bem forte pela vitória da sua família. Pode se sentar, amados. Então, não sai daqui sem falar com eles. Já enfatizar a respeito dos nossos cultos, né? Que acontecem às sextas-feiras, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. Você é nosso convidado especial, não perca os nossos cultos semanais. Também quero reforçar aqui para vocês a respeito das nossas redes sociais. O Instagram é o @Igreja da Fé Cristã, facebook.com/Igreja da Fé Cristã e o nosso YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Você não pode ficar de fora das nossas plataformas digitais, porque muitas novidades estão por vir no ano de 2025, hein? Então, se eu fosse você, não ficava de fora. Agora nós vamos para a programação desta semana. Primeira programação é que dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso musical de Natal, Leão de Judá. Estamos com ingressos acabando, então dá tempo ainda de correr, dá tempo ainda de se programar para você estar aqui juntamente com a sua família. Nós teremos uma pessoa responsável, tanto no culto de sexta quanto no culto de domingo, que é a Bárbara. Eu vou deixar aqui, ó, a fotinha dela, para vocês saberem quem é ela, para que você possa, ao final desse culto, já conversar com ela e adquirir o seu ingresso. E lembrando, gente, o valor do ingresso é R$20, gente, R$20 apenas, e crianças até 10 anos não pagam. Então corre adquirir o seu lugar para que você possa estar aqui na noite do dia 21 e poder ser muito abençoado e ministrado. E não só você, mas toda a sua família e os seus amigos. E domingo, dia 22, às 7 da noite, nós teremos aí o nosso culto que antecede o Natal. Venha ser muito abençoado, venha ser muito edificado com o Senhor no domingo, para que na próxima semana você possa aí aproveitar a confraternização de Natal com a sua família, com seus amigos, enfim. Convite especial para todos vocês, hein? Dia 21 de dezembro, musical de Natal, e dia 22 de dezembro, o nosso culto que antecede o Natal, para você começar sua semana na presença do Rei. E esses foram os nossos recados de hoje. Que vocês possam ser muito edificados por Deus e que o Espírito Santo continue fazendo a boa obra que Ele já começou na sua vida. Creio que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo ele está agindo dentro de você e vai começar a agir através de você. Você crê? Eu creio. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo culto. Boa noite, povo de Deus. Assustaram, né? Com o meu grito lá atrás. Baixa um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, sem aviso. Tudo aquilo que nos arremete a uma convocação e a trombeta nos assusta, é ou não é? Por quê? Devemos sempre estar preparados. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa sempre estar preparado. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora, mas Ele virá. Muito boa noite a todos vocês neste culto presencial, que alegria estar aqui com vocês. Boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet e cultuando conosco nesta noite. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, que a bênção do Senhor
seja sobre a sua vida. Gostaria de mandar uma saudação especial para os nossos irmãos de Portugal, porque estamos chegando lá e com muito carinho estão prestigiando o nosso culto. Que alegria, não é verdade? Que Deus abençoe os irmãos lá de Portugal. Temos alguns recados rápidos, eu gostaria de passar para vocês, falando a respeito das confraternizações das células no final de ano. Gostaria de mostrar primeiro, pode ser essa, a foto das células El Shaddai e Yeshua, que por acaso é a minha célula, ou a nossa célula. Olha só que povo lindo, é ou não é? Muito gostoso. Nós fizemos um churrasco, não é? Foi maravilhoso. Foi ou não foi? Glória a Deus. O que ficou mais famoso no churrasco? Aleluia! Ela trouxe uma linguiça especial. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Superou a picanha. A quipanha, não é? Nesse governo não está muito para quipanha, não é? Mas foi muito bom, não é? Glória a Deus. Temos uma outra foto de uma outra confraternização, agora da célula Redimidos, pastor Daniel e pastora Michele. A El Shaddai é o pastor Alberto e o Renan. E a Yeshua, a El Shaddai, o pastor Adailton, pastora Neuza, pastor Ney, pastora Isis, pastora Janaína. Só lá tem 5 pastores. Glória a Deus. Amém? Aí nós tivemos essas 2 confraternizações. Eu só estou compartilhando com vocês e incentivá-los a participar de uma célula, porque é muito gostoso. Nós fazemos o aniversário daqueles que temos o aniversariante do mês. Então a gente faz o aniversário, canta parabéns no final do mês para todos os aniversariantes. Sempre temos lá um momento de confraternização, enquanto a gente come alguma coisinha, belisca, a gente acaba se conhecendo melhor. É muito bom. Amém? Nós tivemos também a comunhão ou a confraternização das mulheres, promovido pela pastora Michele e pastora Janaína. Olha quantas mulheres, que coisa linda, né? Foi num local muito agradável, aconchegante, bonito. Se você não foi dessa vez, vá nos próximos encontros, porque vai te abençoar por demais. Tivemos também o nosso encontro de homens. Uma parte dos homens da nossa igreja estavam ali. Olha aí que bom. Ahu, ahu, ahu. Vamos ver os homens aqui. O grito de guerra dos homens. Ahu, ahu, ahu. Está mais para um poodle do que para um pitbull. Ô, Estevão, tenta ajudar aí, quem sabe melhora. Vai, meu filho. 1, 2, 3. Sei. Agora, até me desconcerta. Gente, é assim, imposta. Ahu, ahu, ahu. Lembra dos 300? É mais ou menos isso, tá bom? Vamos de novo. Vocês não vão me deixar com vergonha, né? Olha lá, os homens. Tem homem que não falou. Não, tem homem que não... Para o Dani puxar, o Dani está escondido lá, né? Você imagina isso na igreja da cidade com 4.800 homens? Gente, o lugar tremia. É ou não é, Cássio? 1, 2, 3. Aê, uma salva de palmas para os homens.
Às vezes eu prego e eu digo assim, com muito carinho e respeitosamente, que às vezes os homens precisam ser empurrados na descida para ver se pega no tranco. E os homens ficam muito aborrecidos quando eu falo isso. Mas da próxima vez colabora. Não são todos. Olha aí para o homem que está do seu lado e diga, não são todos. Olha aí, mulher, diga para o marido, não é com você, amor. É ou não é? Aí o marido vai ensaiar com a esposa. Arru, entendeu, Fabrício? Vamos chegar lá. Entendeu, Henrique? Como é que faz, Henrique? Arru. Glória a Deus. Giovanni, você está bem, querido? Irmão querido. Oi, a esposa amada. Mamãe aí também, Miraildes. O João está lá no Ministério Infantil dando uma força. Glória a Deus. É nesse clima de alegria. Somos uma família, não somos? Eu aprendi que na igreja a gente não podia manifestar essa alegria. E quando a gente estava chegando perto da igreja, minha mãe dizia, fica quieto. E a gente não piscava, não pensava e não respirava. Hoje em dia a gente vê que a coisa está bem diferente, é ou não é? A minha sobrinha, a Daiane, ela, desde pequenininha, ela cresceu na nossa casa, vendo Deus agindo, e às vezes eu estava lá expulsando demônio na sala de casa, em nome de Jesus. Aí ela estava lá, 2 aninhos de idade, não falava nem direito, em nome de Jesus. Eu te repreendo, eu te repreendo também. Satanás! E era desse jeito. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E era desse jeito. Ela vinha para a igreja e dizia, fica sentadinha, ela sentava nas primeiras cadeiras da frente. E fica aí, não é para levantar. Gente, ela obedecia. Eu me lembro de um dia que a vizinha que estava com câncer estava mal, a mãe dela foi na casa da minha mãe pedir um remédio para dor, e ela ouviu, pequenininha. Aí ela foi lá orar, sem ninguém pedir para a moça. Aí chegou e falou, você está doente? A moça falou, estou. Eu posso fazer uma oração para você? Falou, pode. Fecha o olho. Aí colocou a mãozinha na cabeça dela, orou do jeito dela. Falou, está curado. Procurador, do jeito que eu fazia. A moça falou, passou a dor. Você é um anjinho. Não, é o poder da palavra de Deus e do nome de Jesus. Amém? Aí quando a mãe chegou com o remédio lá, falou, ela já foi curada. A menininha foi lá, orou por ela, a sua netinha, e ela não tem mais nada. Olha que bênção. Amém? Ela cantava no louvor, viu? Eu estou de olho nos nossos adolescentes. Hora de culto é horário de culto, não é hora de conversar, não é hora de ver celular, é hora de louvar, de adorar e de entregar a Deus o nosso melhor culto. E às vezes é melhor até sair daí para vir aqui para frente, porque daí não tem como fugir, não é? Está na frente. Então vamos tentar, vamos fazer mais um teste aí. Vamos ver se semana que vem a coisa melhora. Amém? Diga, o pai precisa colocar ordem na casa. O pai espiritual. Então não fiquem chateados comigo. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Muito bem. Deixa eu me situar aqui. Está tendo a festa das crianças lá, decoraram com tema natalino, tem doces, tem um monte de coisa boa, gostosa, e eu quero aqui agradecer muito a todos vocês que contribuíram de alguma forma. Amém? Está tudo muito bonito. Tem bolo de chocolate para ele, tem salgadinho para ele. Glória a Deus. Muito bem. Achei.
Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a unção de Deus é algo que nós precisamos buscar. A unção de Deus é algo que nós não podemos viver sem ela. Porque esta unção não é simplesmente uma manifestação do poder para que sinais possam acontecer. Esta unção de Deus é a testificação da presença de Deus, da glória de Deus. E como é bom nós estarmos abertos para sentirmos essa doce presença. Sentirmos essa glória presente. Eu não sei se você sabe, mas é você que faz o teu culto especial. E quando você vem para cá com o intuito de receber alguma coisa, muitas vezes você sai daqui do mesmo jeito que entrou. Você precisa chegar aqui com o intuito de oferecer alguma coisa. E o que de mais precioso você tem para oferecer, não é financeiro, não é econômico e não é material. É a tua vida. O que o Senhor quer é a tua vida. Não metade dela, não parte dela. Deus quer toda a tua vida. Jesus disse que aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. E quando nós entendemos, nós entramos num ambiente como este, querendo entregar a Ele o nosso culto. Não importa problemas, dificuldades e lutas, porque quando nós olhamos para a nossa vida humanamente falando, você não sai de casa, você não levanta da cama, você não sai do quarto, mas o Senhor te trouxe aqui com um propósito. E este propósito é de se encontrar com Ele. Porque o segredo de receber alguma coisa de Deus é quando nós estamos dispostos a dar. E quando nós damos, nós recebemos. Quando você chega aqui e diz: Deus, minha semana não foi fácil, foi complicada, foi difícil, mas eu consegui chegar até aqui. E este é um lugar onde você vai ser renovado, onde você vai ser consolado, onde você vai ser fortalecido, porque Deus quer que você, como filho e filha de Deus, resplandeça lá fora esta unção. Porque a Bíblia diz que esta unção quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Então tudo aquilo que o diabo está tentando fazer para destruir você, mal ele sabe que ele está te forjando para você ser um crente ainda melhor. Um homem e uma mulher ainda melhor. Um filho e uma filha de Deus ainda melhor. Porque é assim que nós somos tratados, como na figura bíblica do barro sendo amassado pelo oleiro, e as barrelas sendo tiradas, toda impureza, porque se for para o forno, com as barrelas, vai trincar e vai quebrar. Então, nós precisamos compreender o mover de Deus neste ambiente, e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Faz, Senhor, eu deixo, eu permito, porque muitas vezes a gente não deixa,
a gente não permite. Já que você veio até aqui, deixa, permita. Abra o teu coração. Como diz a palavra, não rasgue as vestes, rasgue o teu coração. E que você possa experimentar o melhor do céu para a tua vida. Em nome de Jesus. Que esta presença seja tão importante como o ar que nós respiramos. A ponto de você dizer, eu não consigo viver sem essa presença, sem esta glória, sem esta unção, sem este poder. Em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Para quem está do teu lado, Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo. Tão certo. Mais uma vez, tão certo como eu te falo. Tão certo. Como eu te falo, tão certo como eu te falo. Sabe, é importante que você entenda o processo da manifestação de Deus na sua vida. Por exemplo, Deus conhece o teu coração. Mas você deve chegar num lugar como esse e aprender, se esforçar pelo menos, para cantar, para louvar, para adorar, para orar. Às vezes eu olho principalmente para os nossos líderes, e eu percebo que eles estão assim tão alienados. E sabe como que a igreja aprende? É olhando para vocês, é olhando para nós. Então não é hora de roer unha, não é hora de fazer qualquer outra coisa, não é hora de brincar, não é hora de andar, não é hora de nada. Eu até digo, vá no banheiro antes. Agora, se precisar ir no meio do culto, não tem problema. Mas a gente já vem se preparando para criar este ambiente. Sabe por quê? Muitas vezes nós subimos aqui sobre o altar e a gente tenta fazer humanamente falando, porque a igreja não coopera. Mas quando a igreja é treinada, nós começamos a fluir no espírito. É como se fosse uma onda. Por exemplo, o surfista, ele não fabrica onda. O mar oferece a onda. É Deus quem sopra. Ele só sobe na prancha e se equilibra. E tem aqueles ousados que querem caçar as maiores e as melhores ondas do mundo. E surfistas famosos já morreram engolidos por estas ondas
enormes, assustadoras. Então imagine você vem e de repente você não tem este encontro. Por quê? Porque não houve reverência, não houve temor, não houve entrega, não houve busca. Então é algo assim que a gente tem que fazer. Quando você for orar, feche o teu olho, é você e Deus. Quando é para você orar com o irmão, ora, faça a sua melhor oração pela vida dele, profetiza. Quando é para você louvar, entenda que a tua voz, ela ultrapassa este teto e vai chegar até o terceiro céu, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, onde o Senhor vai receber da tua boca o teu louvor e a tua adoração. E sabe que muitas vezes a gente chega e diz assim: eu não vou no culto porque eu estou moído, eu estou arrebentado, estou quebrado. Essa semana foi a pior semana da minha vida. É a semana que Ele vai receber, porque você está aqui oferecendo para Ele óleo puro. Você passou pela moenda, você foi tratado. Aí a gente chega aqui desarmado, a gente chega aqui assim, tão aberto, para oferecer alguma coisa para Ele. Às vezes a gente chega tão imponente: eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou andando na presença, eu estou me santificando, e o que nós oferecemos não passa da nossa vaidade. E Deus nos conhece. A pessoa fica uma semana bem, um mês ruim, espiritualmente falando. Mas alô. Amados, quando eu comecei a buscar a ministração no celular, Deus me dirigiu para falar para a igreja o que eu estou falando. Por quê? Elias preparou o altar para que depois descesse fogo do céu. Se você não entender que o teu coração precisa ser preparado, o fogo do céu não vai descer. Nós ministramos dia desses sobre avivamento. Aí perguntei para alguns irmãos: você está buscando avivamento? Ele falou: pastor, eu tenho trabalhado muito, não tem dado tempo. Não existe avivamento sem antes buscar relacionamento, amizade, intimidade, aliança com Deus. O que eu quero saber é se pelo menos você está conseguindo orar 5 minutos, 10 minutos por dia. Nós temos gente na igreja que ora 3 horas. Mas eu não estou falando para você orar 3 horas. Jesus, no Getsemane, encontrou os discípulos dormindo por 3 vezes. E ele disse para eles: nem 1 hora podeis orar comigo. Nem 1 hora. Era o pior momento da vida de Jesus. Obrigado. Era o pior momento da vida de Jesus. Era a hora que ele precisava do apoio dos seus melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, os melhores, que estavam dando suporte para Jesus no Getsemane, dormindo. Nem 1 hora podeis orar comigo. Pelo menos 1 hora. Ora meia hora de manhã, meia hora à noite. Se tranca com Deus, vai conversar com Ele. Mas pastor, eu não sei orar. Eu já contei essa história para vocês, vou contar de novo. Um sertanejo, muito simples,
entrava na igreja todo dia, meio-dia em ponto. Ele entrava no final do corredor, ele tirava o chapéu, ia até na frente do altar e ficava frações de segundos e ia embora. E o pastor percebeu isso, um dia chamou ele e perguntou: escuta, eu percebo que todo dia você está vindo na igreja, o que é que você vem fazer? Ele disse: eu venho orar. Ele falou: mas o que é que você fala para Deus? Eu venho aqui e digo assim: oi Jesus, aqui é o Zé, e vou embora. Você acha que Deus não aceita uma oração dessas? Sincera do coração. Oração não é fabricada, não se trata de, não é quem tem a melhor oratória, porque tem gente que quer orar bonito. Não, Deus quer a oração do coração. É essa oração. Amém. 1 de João 3,18. Abra sua Bíblia, acompanha conosco, se não, leia no telão. Filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Aqui, quando o apóstolo do amor, o apóstolo João, fala filhinhos, ele está dirigindo uma palavra especial para a igreja. Filhinhos, carinhosamente, mas a palavra dele é muito forte. Não amemos de palavra ou de aparência. Não amemos de palavra ou de aparência. Sabe por quê? Nós chamamos de amor aquilo que nós rotulamos como amor. E na verdade não é. Ele está dizendo aqui que o amor verdadeiro, ele não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração para dentro. Ele está dizendo que o verdadeiro amor não pode ser só aparência. Diz que nós precisamos mostrar através das nossas ações. Tem muita gente que quer ser abençoada, mas não quer abençoar. É isso que o apóstolo João está dizendo. Estas pessoas, se você perguntar, você ama Jesus? Elas vão dizer, é claro, sem sombra de dúvidas. Eu amo, mas é da boca para fora. Às vezes, aparentemente parece que ela ama. Mas o que vai determinar o verdadeiro amor são as ações, são as práticas. É o testemunho. Pelo amor, Deus dá. Mas pela falta de amor, nós não devolvemos. Você sabia que a igreja antiga, ela dizia assim, eu vou para a igreja devolver o meu dízimo. Porque era uma coisa assim de gratidão e de reconhecimento, porque eles traziam dentro deles aquela coisa de eu preciso abençoar a obra de Deus na terra. Eu preciso cuidar dela. É a casa de Deus. E hoje em dia, essa prática, ela não é comum na vida de muitos irmãos. Por quê? Por uma questão cultural, onde a sociedade, ela foi corrompida por certas deformidades que interferem no coração daqueles que estão dentro da igreja.
são tão apegados muitas vezes às coisas materiais, e nós precisamos nos desapegar, porque deixamos às vezes de entregar um dízimo, uma oferta, uma semente, de abençoar a obra de Deus, mas nós fazemos coisas assim tão maiores, às vezes até para quem não merece. Nós fazemos sacrifícios a pessoas, porque queremos aceitação, queremos aprovação, queremos agradá-lo, mas nós não fazemos para Deus aquilo que nós podemos fazer, e muitas vezes não fazemos, não é porque não podemos, é porque nós não queremos. Quando nós temos um coração tratado por Deus, nós fazemos numa atitude voluntária. Eu acho tão bonito isso. Por exemplo, nós temos irmãos na igreja que fazem o seu Pix, eles me mandam comprovante, não para prestar contas, mas para que eu ore. É importante o pastor orar por vocês. É importante vocês terem um compromisso, não com o homem, mas com Deus. E eu louvo a Deus por cada um daqueles que são comprometidos, principalmente aqueles que são ponta de lança, aqueles que vão à frente, aqueles que são líderes, porque é inadmissível um líder que se diz líder, ele não cuidar da casa de Deus, ele não cuidar da obra de Deus. É como um filho que a vida inteira o pai trabalhou para cuidar dele, criá-lo e formá-lo, e não ficou barato. Aí o filho começa a trabalhar. O pai e a mãe muitas vezes dizem: tadinho, está ganhando pouquinho, não precisa ajudar em casa não. Precisa sim. Sabe por quê? Você está ensinando ele a ser um sujeito homem. Você está ensinando ele a ter responsabilidades. Eu me lembro de um caso em especial, de um menino, que quando eu ia na casa da família, ele dizia assim: o que é que tem para comer hoje? Aí a mãe dizia, ele falou: eu não quero comer essa comida. O que tem de mistura? Eu não quero comer mato. Aí ele chegou aos seus 18 anos, ele arrumou um emprego, e eu fui lá na casa dele, e todos estavam muito felizes. Aí o pai e a mãe falaram: então pastor, falei para ele, dá uma ajudinha em casa, né? Cada um dá uma força, porque assim alivia. Eu falei: que bom que você falou isso para mim. Deus está me direcionando aqui, porque quando eu falo que é Deus, não tem o que discutir. Porque a mãe é pelo filho, ela deforma o filho, ela estraga. Aí eu falei assim: Deus está me falando que você vai comprar a mistura do mês para casa. O moleque falou: eu compro, deixa para mim. Aí ele foi no supermercado. Ele falou: mãe, o negócio é comer salada, porque carne está muito cara. Mãe, o negócio é comprar uma linguiça, uma salsicha, ovo, porque carne está cara. Aí eu fui lá, depois de um tempo. Eu falei: e aí, como é que está indo o nosso trato? Pastor, eu não sabia que era tão caro mistura. Eu falei: e aí? Não, eu deixei para o meu pai comprar a mistura, eu pago a conta de água. Na época era 23 conto.
Falei para ele, irmão, não reclama depois, tá? Não reclama depois. Tem que ensinar a ser um sujeito homem. Porque ele aí quer namorar. Você acredita que tem gente na igreja que quer namorar e me liga, falou, pastor, o senhor pode fazer um pix para mim? Eu falei, por quê? Eu queria levar a fulana para comer um lanche e eu estou sem grana. Eu falei, você está me confundindo. Eu não sou seu pai. Ele falou, o senhor é meu pai espiritual. Eu falei, agora eu sou. Falei para ele, meu filho, deixa eu te dar um conselho, quer namorar? Tenha dinheiro pelo menos para comprar um lanche para ela e um refrigerante. Compra um X salada, corta no meio e a Coca-Cola toma com 2 canudinhos. Não dá para namorar. Tem que estudar. Vai namorar sem ter perspectiva de futuro? É mais 2 para pedir esmola com chapéu na mão? É sério, gente. Só que a gente passa pano. Não, tadinho dele. Olha só, pastor, acorda sonolento para ir trabalhar. Acorda com preguiça, pastor. Não quer, tadinho, por mim nem trabalhava. Depois vai chorar. Tem que entender. O meu irmão Alex, ele foi abençoado na vida dele, sabe por quê? Quando ele trabalhava, ele tirava o dízimo dele, a oferta dele, e dava o envelope fechado na mão da minha mãe. Eu nunca me esqueci disso. E olha como é bênção. Depois que ele casou, ele fazia a mesma coisa para a mulher. Brincadeira. Mas ele fazia todos os gostos dela. A gente tem que ensinar, gente. Imagina, Deus olha lá do céu e vê a gente que pede alguma coisa e Deus dá, o céu responde. E a gente não tem gratidão nenhuma, não reconhece e não devolve. Eu tenho um nome de cada um da nossa igreja que é dizimista, que é ofertante. E eu oro por eles. E eu abençoo. Sabe por quê? Se não são os dizimistas e ofertantes, a gente tem que fechar as portas. A gente tem que encerrar as atividades. A gente tem que dizer, cada um vai para um lugar. Mas amados, Deus é tão fiel que levanta um povo tão generoso neste lugar. E olha, não é que tem muito, é que tem pouco, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, Deus o colocará sobre muito. Que marca é teu carro, filha? Deixa eu falar, posso compartilhar esse testemunho? Ela é vergonhosa, mas eu vou compartilhar. A Fia, ela faz limpeza, ela faz faxina, ela tem uma Tigo, e ela fala, pastor, eu fico com vergonha de parar o carro na frente da casa da minha patroa, porque ela vai dizer, por que você faz faxina? Você tem uma Tigo. Ela tem uma Tigo, abençoada, ajuda todo mundo, não é? Ela tem aquele ministério, quem quer dinheiro, vai um pouquinho para você. Não é lindo isso, gente? Aí você fala, pastor, então vou fazer faxina. Não, você vai exercer sua fé, porque Deus vai te abençoar no teu segmento, na tua área, naquilo que você sabe fazer de melhor. Só que tem um segredo. Essa mulher é dizimista e ofertante. E ela é uma bênção.
acompanhei a criação das filhas. Depois veio Liedson. Ela fez uma festa de 15 anos para Joyce. Arrebentou a boca do balão, sem poder. Uma mulher de fé profética. Fez questão. O que ela não teve, ela deu. Aí depois, a outra filha que fez 15 anos, ela falou, vou ter que fazer. Se eu fiz para uma, eu vou fazer para outra. E fez também. Depois, fez para outra. Não foi assim? Amados, diga comigo, eu tenho fé, mas eu preciso aprender a usar a minha fé. Você sabia disso? Nós temos fé e não sabemos usar a nossa fé. A Bíblia diz, muito pedistes e nada recebestes, porque não soubestes pedir. Gente, ao invés de reclamar, murmurar, choramingar e blasfemar, nós precisamos agir. E a Joyce aprendeu, ela não é? Uma das filhas. Eu acompanho mais a Joyce, então não posso falar das outras. Mas a Joyce aprendeu. Eu tenho alegria quando eu vou na casa dela, ou da casa deles. O Paulinho é o nosso baterista, está lá atrás. A Joyce está por aí ou está lá com as crianças? Está com as crianças. Vejo tudo arrumadinho, organizado, bonito, puxo a fia. Gosta de pagar as continhas em dia. Puxou a mãe. Gosta de festa também. Puxou a mãe. Gosta de fazer uma loucura santa também. Puxou a mãe. E eu me lembro quando ela estava dando assim alguns passos de fé, mudando de casa. Pastor, como é que vai ser? Eu falei, olha, quando a gente põe o pé na água, é aí que o mar se abre. É aí que a coisa acontece. Enquanto a gente fica ensaiando, a coisa não acontece. De um lado estava o exército de Faraó, com sede de sangue e fome de carne para matar o povo de Deus. E na frente o Mar Vermelho. Aí todo mundo ajoelhou. Ficar espiritual rapidinho. Vamos ajoelhar para falar com Deus. Sabe o que Deus disse? Agora não é hora de orar, Moisés. O povo já está orado. Diga para o povo levantar e cruzar o Mar Vermelho. Pega o teu cajado. O nosso cajado é a nossa fé. Tocou na água e o Mar Vermelho se abriu. Vocês estão entendendo? Nós não podíamos comprar a iluminação da igreja. Nós não tínhamos caixa para isso. Até aparecer um doido, que é o Cássio. Foi lá na igreja da cidade. Viu aquela iluminação linda, maravilhosa. Ele falou, por que a gente não pode ter um negócio desse? Aí uma voz falou no coração dele, eu acredito que foi Deus, não foi o diabo. Eu disse, claro que pode. Pode sim. Olha só, já está pendurado aqui as barras da iluminação, aqui e aqui. Semana que vem já está tudo aí funcionando. O Mateuzinho dorme com a Adriele e do lado ele dorme com o Move, com a mesa para fazer o endereçamento. É complicado, mas esse menino é inteligente. Amados, nós precisamos compreender algo. Deus quer nos abençoar. Então, quando você começar a acreditar mesmo, de que Deus é com você, e de que Deus vai te abençoar muito, e que você vai sair, sabe, dessa vida que às vezes só patina, a gente não sai do lugar, tudo do mesmo jeito, tal e qual. Quando você disser para Deus assim, Deus, eu quero mudar de vida, vai mudar. Eu vou contar um testemunho meu para vocês, eu acho que eu não contei. Eu precisava pagar a documentação do carro, eu acredito que em meados de agosto. Aí, eu disse, Deus, aqui é o teu filho Alberto falando. E quando a gente fala assim, ele já sabe. Eu preciso pagar a documentação do carro, eu preciso de R$ 5.300,
E eu não sei de onde virá. Mas a Bíblia diz que o meu Deus é dono de todo ouro e de toda prata. E eu creio que tu tens um milagre para mim. Então eu vou ficar em paz. Porque minha mamãe está fazendo tratamento em Indaiatuba. E eu não posso viajar sem documento. E no dia 31 é a data limite que eu tenho para poder pagar. Sabe o que foi que aconteceu? Nesse dia eu recebi a restituição do meu imposto de renda. Eu precisei colocar ali, eu acho que 100 e poucos reais para completar, 200 e poucos reais para completar. Deus é fiel, não é? É isso que eu quero que você veja. Pega um papel, marca todas as tuas contas e diz: Deus, eu não busquei tua direção para fazer conta, me endividei, estou envergonhando teu nome, isso está amarrando minha prosperidade. Me abençoe para eu sair dessa conta. E sabe como é que Deus vai fazer? Ele vai falar para você: começa a pagar 20 reais para esse, 10 reais para esse, 30 reais para esse. Porque se você já tivesse pago isso, já teria pago há 3, 4, 5 anos atrás. Porque a pessoa fica devendo, ela fica: ai meu Deus, eu não tenho. Eu digo: meu irmão, se tivesse pago 50 conto por mês, você estava pago isso. Aí a pessoa diz: não é que é verdade? Aí chega para a pessoa e fala: eu vou pagar 50 para você todo mês. Pode ser? Fala: claro, melhor pingar do que secar. Tá certo. E quando a pessoa vê, já saiu da conta. E depois que você sair da conta, faz um favor. Conta é inadimplência, atraso, é maldição. Não entra mais debaixo de maldição. Porque se você atrasa o outro lado, o seu lado vai atrasar. Se você prejudica alguém, você também vai ser prejudicado. Então como é que você faz? Faz tudo certinho, para Deus começar a te honrar. Chegou uma época na minha vida, eu brincava dizendo assim: Deus, eu prefiro andar com um sapato furado do que ter um cobrador batendo na minha porta. Teve minha irmã da igreja, ela tinha 100 pares de sapato, parecia uma centopeia. 100! É muito sapato. Tinha coisa que nunca usou na vida, porque achei bonito, achei legal, comprei. Compulsão. Essa irmã, ela foi muito pobre, ela não tinha dinheiro quando era novinha, passava muito vergonha na escola. Ela ia com o sapato tudo amarrado com linha de... era costurado, a mão. E ela tinha muita vergonha porque as crianças zombavam muito dela, fazia muito bullying. O que ela fez? Ela não se curou disso e se endividava por causa disso, comprava sapatos caríssimos, nem usava. Então eu estou falando isso, sabe por quê? Diga aí: eu preciso reparar o altar da minha vida. Mais uma vez, eu preciso reparar o altar da minha vida. Eu preciso ser fiel a Deus. E eu preciso sair das crises, em nome de Jesus. Aí não se endivida mais. Aí você vai começar a viver honra, e a partir desse momento é que você vai prosperar. Mas aprenda a honrar a Deus. Eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando com 150 reais por mês para pagar a iluminação. São 15 parcelas de 150 reais e nós estamos aí no segundo ou terceiro mês, segundo mês acho. E alguns irmãos estão contribuindo, algumas irmãs sentiram no coração também. Eu quero abençoar a vida de vocês, tá bom? Separa o teu melhor, vamos oferecer para Jesus e vamos fazer uma oração depois, para que vocês possam ser muito mais abençoados do que vocês têm sido, porque a nossa igreja é uma igreja abençoada, amém? Hoje é dia 15, dia da gente pagar o nosso aluguel, e amanhã a gente vai pagar o nosso aluguel em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eric. A semente da promessa, tua palavra regou minha fé, nem olhos viram
Amém. Ah, não. Tá aí? Nativa? Mais uma vez, então. Serei por onde eu andar, meus peleiros transportará. Minha família é herança bendita de Deus. Somos gênero eleito de Deus. Bendito serei por onde eu andar, meus peleiros transportará. Minha família é herança bendita de Deus. Somos Vamos ficar em pé. eleito de Deus. Vou prosperar. Pai, eu quero orar e abençoar em nome de Jesus esta igreja, porque ela é tua igreja. Este povo é teu. Este povo te serve e serve com coração. Obrigado, Pai, por cada um desses irmãos tão queridos e especiais. Esses irmãos que estão vencendo na vida, prosperando e conquistando os seus sonhos. E o teu nome tem sido glorificado com cada um dos seus testemunhos. Obrigado, Pai. Abençoe cada um que entregou nesta noite seu dízimo, sua oferta, sua semente. Abençoe também aqueles que não puderam. E eu creio que em breve eles farão com alegria. Tira, Senhor, o teu povo das dívidas, inadimplência, vergonha, opróbrio, humilhação. E devolve dignidade para os teus filhos. Honra cada um deles, em nome de Jesus. E diga comigo amém. Assim seja e assim será. Eu recebo a bênção do Senhor. Amém. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar a respeito de 10 sinais que mostram que você está morrendo espiritualmente. 10 sinais que mostram que você está morrendo espiritualmente. John Wesley disse: nada além de Deus pode satisfazer a tua alma. Nada além de Deus pode satisfazer a tua alma. Tem muita gente que está buscando se satisfazer em lugares errados, se contaminando. Mas você está aqui na presença de Deus e o Senhor vai te dar vida abundante, plena, completa, absoluta. Plena, em nome de Jesus. Amém? João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus está fazendo a oração sacerdotal. E ele fala a respeito dos 12. E ele diz que nenhum deles se perdeu, exceto Judas, o traidor, como estava predito nas Escrituras. O que eu quero dizer para você, através deste versículo, é que o Senhor quer alcançar a sua vida, e Ele quer cuidar de você, para que você possa permanecer com Ele, na casa dEle, e ser fiel, para um dia poder estar na glória. Amém? O primeiro sinal de que a pessoa está morrendo espiritualmente é este: ela voltou às antigas práticas, ela voltou à velha vida. Ela veio para Jesus, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de se drogar, deixou de se prostituir, deixou de fazer uma porção de coisas, mas ela está se rendendo às tentações e voltando às práticas antigas, cedendo às tentações da carne, aquilo que ela vivenciou lá atrás. Coisas que você tinha abandonado há muito tempo e não fazia mais. Falta para você, agora a pessoa está
se entregando às antigas práticas. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete as suas tolices. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a envolver-se no lamaçal. É importante nós entendermos isso. Aqui nós estamos sendo ministrados tanto por Provérbios como por Pedro, que fala a respeito de voltarmos às antigas práticas, coisas que já tínhamos vencido, mas o diabo sabe da nossa fraqueza e ele quer nos aprisionar aí. O segundo sinal: o primeiro lugar não é mais de Deus. Quando a gente se converte, a gente se torna muito espiritual e a gente começa a viver uma prática muito linda, onde demonstramos o nosso amor através da nossa entrega. Mas depois de um tempo, Jesus vai ficando de escanteio, nós voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos antigamente. Por exemplo, hoje, a questão do celular é muito séria. Por quê? O celular roubou o lugar de Deus na vida de muitos, e estas pessoas não perceberam. Quando nós líamos o livro daquele autor famoso que escreveu Foge Nick, A Cruz e o Punhal, o David Wilkerson, ele falava a respeito do ídolo falante. Durante muito tempo se pensava que era a TV, e hoje nós entendemos que profeticamente, pelo Espírito Santo, ele estava falando a respeito do celular. Como as pessoas se tornaram escravas, dependentes, e isso trouxe até doença, demência para a vida de alguns irmãos que precisam ser tratados. O celular roubou o lugar de Deus e a pessoa não percebeu. Ela se tornou viciada nas redes sociais, em filmes, séries, passa horas navegando, interagindo, assistindo sem parar. Se não é só na TV, é no celular também. Olha o que diz Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que procuramos vos serão acrescentadas. O terceiro sinal: não se relaciona mais com Deus, não tem mais intimidade com Ele, passa dias, semanas, meses sem orar. Sua comunhão com Deus está quebrada porque não existe aliança. Olha como é muito importante isso. Você não pode dizer que é de Deus se você não conversa com Ele, não troca ideia com Ele, não se relaciona com Ele, não tem amizade com Ele, não passa tempo com Ele. Muitos só se lembram de Deus quando enfrentam algum problema, alguma dificuldade, alguma luta. Aí ela lembra que é crente, que tem igreja, que tem pastor. Enfim. O quarto sinal: começou a ir menos na igreja. Hoje vai de vez em quando ou quando dá. Faz tempo que não entrega um sacrifício vivo a Deus no culto público. Quando vai, diz que não sentiu nada, que é sempre a mesma coisa. É aí que entra aquilo que a gente já falou hoje. Você vai preparar o culto que vai receber. O céu vai baixar na terra de acordo com a intenção do teu coração, de acordo com o teu coração. Enquanto muitos são tocados, conversa com o novo convertido. É lindo demais. Pastor, que louvor lindo. Pastor, aquela música me tocou. Pastor, eu nunca tinha sentido o que eu senti. Pastor, eu estou
arrepiado. Pastor, eu tive vontade de chorar na hora da música. Pastor, eu estou contribuindo com a minha oferta. Pastor, eu estou aprendendo tanto com a palavra. Mas quando você conversa com aqueles que são mais antigos, o inimigo acaba entrando na vida e eles perdem a paixão por Jesus. Não é a igreja que muda, quem muda são eles. Muitas vezes a pessoa lá frequentava a igreja católica, apostólica, corintiana, romana, e ela ia na missa uma vez por semana. Agora só mudou de nome, continua vindo na missa uma vez por semana. E nós precisamos estar mais ligados com Deus. E eu sei que muitas pessoas vieram machucadas da vida de outras igrejas, mas nós precisamos nos curar. É como uma pessoa que quer casar, mas foi assim tão machucado que ele transfere todos aqueles traumas para o relacionamento atual. Então ele não vai ser feliz, não vai dar certo esse casamento. A pessoa precisa ser curada, ela precisa ser sarada, ela precisa ser tratada em nome de Jesus. E no processo de esfriamento espiritual, muitas vezes a pessoa pensa que o problema está na igreja, quando na verdade, como eu disse, está nela. Mudar de igreja vai dar uma falsa sensação de alívio. E vai funcionar durante um período de tempo, até Deus começar a apertar o parafuso de novo. E quando Deus começa a tratar, é que a pessoa fica incomodada. É aí a hora que ela sai. Ela precisa permitir Deus tratar. Deus vai tratar o orgulho, Deus vai tratar a arrogância, Deus vai tratar a prepotência, Deus vai tratar a mesquinhez, Deus vai tratar o orgulho, Deus vai tratar o ciúme, Deus vai tratar a inveja, Deus vai tratar a fofoca, Deus vai tratar a malícia, Deus vai tratar. E muitas vezes, quando Deus começa a tratar, a pessoa fica desconfortável, é aí a hora que ela sai. Aí ela vai para um outro lugar doente, e não demora muito tempo, vai manifestar os sintomas. A disciplina da comunhão é muito importante. Assista na internet, ou pela internet, pelo menos 2 vezes por semana, as pregações do nosso canal, da Igreja da Fé Cristã. Palavras que foram ministradas neste altar. Palavras que foram liberadas sobre a tua vida. É muito importante também você receber de fora. Mas você precisa receber aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Por quê? Quando o sapato aperta, quem você chama para ir lá na sua casa aconselhar você e a sua esposa, não é o Luciano Subirá, é o seu pastor. Quando o calo aperta, você não vai chamar o Luiz Hermínio, você vai chamar o pastor Alberto. Quando o calo aperta, você não vai chamar aquele pastor, aquela pastora. Você vai ligar para mim e falar: pastor, o senhor tem como me ajudar? Então é importante você entender que a tua igreja, ela ministra sobre a tua vida. É o pastor que vai e faz o velório, é o pastor que vai e faz o casamento, é o pastor que vai e faz o batismo. Amados, em março, quando foi para ter a nossa ordenação aqui, eu falei com alguns pastores. Um deles me disse assim: eu tenho viajado demais, e ele tem mesmo. Ele tem viajado o mundo todo, praticamente. Ele disse: por falta de agenda não posso estar, mas gostaria muito de estar, vou estar orando e abençoando sua vida. Glória a Deus. Um outro pediu 15 mil reais para vir. O outro pediu 8. E o outro pediu 5. Eu falei: deixa com eu mesmo. Quando eu fui casar, eu procurei até o João Henrique Palharim. Fui lá falar com ele, eu e a Jana, no estacionamento da igreja. Amados, nós falamos com tantos pastores, mas quando não é o teu pastor, tem um custo. Irmão, você pode fazer uma oferta. De quanto seria essa oferta? X. Fala: quer saber de uma coisa? Vou chamar o pastor William, homem de Deus.
casado, fiel, abençoado. Ele vai me casar, e acabou. É assim que tem que ser, amados. Para figurão ver, para fazer propaganda, para se exibir na internet, para ostentar. Amados, eu sei quanto custa você entregar o teu dízimo e a tua oferta. Então eu, como um bom pastor, tenho que ser mordomo fiel e tenho que saber administrar. É por isso que a gente faz orçamento, é por isso que a gente faz pesquisa, é porque a gente procura o melhor preço, a melhor forma de pagamento. Porque eu não posso falhar. Amados, faz 10 anos que nós estamos nesse prédio. Não falo isso para me vangloriar. É para louvor, honra e glória do Senhor. Nós, graças a Deus, amados, nunca atrasamos um aluguel. Aí olha para quem está do seu lado e diga para ele, entendeu? Porque a pessoa ela precisa entender a importância dela dentro do movimento ou do mover de Deus, nesse tempo profético, em nome de Jesus. Então, ouça pelo menos, assista pelo menos 2 pregações. Só que você vai fazer o seguinte, não vai fazer do jeito que você faz. Assiste 5 minutinhos e esquece. A plataforma vai entender que não é interessante. Boicota. Ó para você ver, conversei com a Leise essa semana. Dá uma olhadinha no YouTube para ver se a gente tem alguma coisa para receber. Eu falei, glória a Deus, já vai dar para pagar o vale 13º dos funcionários, né, Leise? Eu falei, ai, misericórdia. O Senhor completa, amados. Completa, Ele dá um jeito aqui, um jeito ali, e a gente fica muito feliz, porque até agora tem nos ajudado o Senhor. Amém? Então assista, compartilha. Assistiu, compartilha com 2, 3, 4 irmãos. Curta, tudo que você vê, curta, criatura. Entendeu? Nós estamos monetizando. Daí vem ajuda e recurso também para o ministério. Amém? Tem gente que tem preguiça até de curtir e compartilhar. Eu vi no supermercado, estão vendendo banana descascada. Vai lá comprar. Meu Deus do céu. O imprestável não serve nem para descascar uma banana. Banana descascada no supermercado. Ah, para com isso. 5, sinal, o 5º. Não ceia mais. Tanto faz cear como não cear. Deixou de renovar a sua aliança. Preste atenção. Ceia não é para os perfeitos. Ceia para os pecadores. Arrependidos. Que estão dispostos a ter uma vida santa. E viver para Deus. É por isso que a gente chega aqui. Ah, ele me convidou para a ceia, para o grande banquete. Eu vou sim, e não vou faltar. Aí você chega, é o filho, é a filha que se senta na mesa, à mesa. Por exemplo, quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, você nunca fica assim, ai pai, eu estou me sentindo tão indigno de participar desse almoço. Você já pega aquela coxa de frango, essa é minha, já pega o macarrão, já não fica com frescura, chega aqui, ai Deus, eu não sou digno de nada, eu sou o bichinho de Jacó, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não presto, eu não valho nada, presta atenção, você é filho de Deus, pode estar torto, mas Deus conserta. Entendeu? Deus conserta. Sabe o que eu aprendi? Pau que nasce torto, morre torto. Até a cinza queimada é torta. Eu aprendi isso. Mas eu vou dizer, pau que nasce torto, o carpinteiro Jesus, o carpinteiro, conserta. Ele mete a plana, mete a grosa. Não deixe de estar aqui no último culto do mês, do ano, né? Do dia do ano,
na virada do dia 31 para o dia 1º, nós passamos de joelho aqui, orando. Não é que você vai ficar de joelho o tempo todo, não é isso. Nós vamos dizer assim, irmão, vamos ajoelhar agora, vai dar meia-noite, vamos passar em oração. Aí passamos lá alguns minutinhos na presença de Deus. A igreja antigamente orava a madrugada inteira de joelho. A igreja de hoje, se você falar que tem que ajoelhar, a pessoa fala, não vou. E outra coisa, quem não puder ajoelhar, não precisa ajoelhar. Às vezes tem algum problema, não é? Deus ouve a oração, né? Temos oração na Bíblia em pé, de cócoras. Cócoras é assim, ó. Ajoelhado, deitado, na barriga do peixe. Tem oração de todo jeito. Entendeu? Teve uma vez que foi em casa, falou, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, amém. Posso fazer uma oração? Eu falei, pode. Aí ela abriu a bolsa, pegou o véu. Nada contra o véu. Aí ela colocou na cabeça para fazer uma oração, e de joelho. Você acredita que a pessoa endemonizou em casa, lá na Rua Primavera? Eu tive que expulsar. E o pessoal que estava em casa ficou sem entender nada. Falou, não trouxe a mensagem de Deus? Eu falei, eu acho que Deus trouxe ela aqui para ser liberta. Não é possível. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça e vai fazer oração. Não é qualquer um, não. Não recebe qualquer oração, não. Então, não deixe de cear. Amém? Amém. 6. Vive na crise financeira e deixa de dizimar e ofertar. Quando o amor se esfria, não tem mais sentido cuidar. Quando o amor esfria, não tem mais sentido cuidar. Vamos repetir? Quando o amor esfria, não tem mais sentido cuidar. Tem casamentos na igreja que está acabando. Por quê? Porque o marido não cuida mais da mulher. E tadinha da bichinha, porque ele dava dinheiro para fazer a unha, para fazer o cabelo. É ou não é? Para fazer outras coisas também. Coisa de mulher. Não é? E não é barato. Está lá o Anderson, dia a dia cada vez mais rico. Então, não é barato. Mas o marido precisa aprender a cuidar da mulher. Então, quando o amor esfria, o marido deixa de cuidar. Aí ele vai reparar na mulher de fora que está bonita, mas não cuida da mulher dele. Cuidar da mulher. Não tem mulher feia, tem mulher mal cuidada, é ou não é? Só dá uma garibada, funelaria, pintura, ó, vai ficar legal. Vamos lá, 7. Não se relaciona mais com pessoas da igreja, frequenta outros lugares e tem novos amigos, mas não novos irmãos. Aí o caldo entorna. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem Jesus. E para eles não é pecado cantar a mulherada, chamar para sair, fazer coisa errada, beber, encher o caneco e outras coisas mais. Tem um irmão que estava liberto, graças a Deus. Ele não estava mais fumando maconha. Tinha parado, 5 anos parou. Agora ele falou, pastor, você não sabe. Eu falei, o que foi, irmão? Conte. É o seguinte, eu tinha parado de usar a tia Juana. Eu não estava usando mais, o senhor sabe, o senhor compreende, né? Eu falei, compreendo, o que foi que aconteceu? Aí eu comecei a sair aí com truta, tá ligado? Aí eu, sabe, aquele cheiro começou a entrar assim no meu cérebro. E sabe, ver aquelas memórias, aquelas lembranças antigas, e agora aí, pastor, deu uma recaída. Como é que ele começou? Sendo o fumante passivo. Aí não aguentou, acabou voltando para o vício de novo. O que é isso? Amizade. Se a pessoa não tiver personalidade, evita.
Saiba se relacionar com as pessoas certas. Não faz isso. Então você precisa ser cuidado, você precisa fazer parte de uma célula, amém? 9, ouve as mentiras do enganador, que mata o que Deus plantou no seu coração, muitas vezes durante muitos anos. É incrível como algumas pessoas se estragam numa conversa. Ela perde a fé, ela perde fidelidade com Deus, ela perde compromisso com a sua igreja por causa de uma conversa. Cuidado com quem você anda. Aquela pessoa que nunca tomou café com você, agora quer ir na tua casa tomar café, fala para ele ir na Padre Aldo Bolini, lá na 9 de julho. Não, eu quero almoçar com você. Qual o objetivo? Ficar roubando a fé do teu coração. Parece vampiro, gruda no jugular e suga tudo. Está lá ainda. Onde que ele está? Desviado, não quer saber mais de nada, está perdido. Teve uma irmã, ela falou: pastor, estou evangelizando uma irmã lá do meu trabalho que é uma bênção. Ah, é? É, pastor, é uma irmã que tem um rococó aqui, ela é uma bênção, é uma senhora de Deus e tal, estou chamando ela para vir para a nossa igreja. Eu falei: o quê? Eu falei: olha só o que é adultério espiritual. A pessoa é casada. Você não pode cantar essa mulher. Ela é casada. Adultério espiritual é isso. Você quer tirar a pessoa da igreja dela e trazer para a sua. Eu falei: deixa a irmã na igreja dela. Se ela é uma bênção, ela está abençoando a igreja dela. Por que você quer tirar a pessoa da igreja dela? Só se a pessoa não estiver bem lá, se não estiver legal, sabe, se ela não vier para cá, às vezes ela vai para o mundo, ela desvia. Mas a gente não tem esse hábito de destruir uma família para construir outra. Sai de lá e vem para cá. Não, para com isso. Uma vez nós vivemos isso, não é? A igreja cresceu, gente, foi um boom, não cabia mais ninguém. Aquela coisa da paixão, né? Pega fogo, mas depois só vira cinza, só sobra cinzas. A gente abre a porta para toda sorte de espírito e a coisa não vai. E a coisa não vai. Então isso é muito sério. 10. Por vezes se torna um apóstata, conhece a verdade e serve a outros deuses, volta à religião antiga e é levado a outra prática de cultos. Por incrível que pareça, gente, tem pessoas que conheceram a Jesus Cristo, estão agora servindo a demônios, estão em lugares onde Deus não está. Sabe por quê? Vou explicar. Por que tem gente que até vai para o mundo e a gente tem uma parcela de culpa. Você não cumprimenta, não olha na cara, não pega na mão, não conversa com a pessoa. Presta atenção, todo culto você senta sempre no mesmo lugar e conversa só com a mesma pessoa. Às vezes é o marido, a esposa e os filhos. A gente não conversa com outra pessoa, pergunta o nome e se relaciona e diz: olha, eu vou lá tomar um café, eu vou lá, vai na minha casa tomar um café, vamos comer uma pizza. Não estou falando para você fazer com qualquer pessoa, mas estou falando para você fazer com aquele irmão que é abençoado, aquela irmã que é abençoada. Sabe por quê? É tão nobre do nosso coração a gente ter esse amor que transborda para tocar o coração de outras pessoas. Às vezes, um aperto de mão cura, um sorriso, uma palavra. Uma pessoa ia se suicidar, ela passou aqui na porta da igreja, ela viu os carros, Igreja da Fé Cristã, ela perguntou lá na portaria: posso entrar? A pessoa falou: é claro que pode, é aberto, pode entrar. E ela entrou. Eu não sei quem foi que abraçou, que beijou, que cumprimentou, que deu uma palavra, que orou com ela. Naquele dia a gente orou uns pelos outros.
pessoa me falou depois: pastor, eu ia me matar. Eu ia lá no lago, ia pular lá. E ia acabar com a minha vida. Mas eu entrei naquele culto e esse culto mudou minha vida. Por conta do quê? Desse Jesus que mora dentro da gente e que faz a gente ser diferente. Amém? Fique de pé, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos de 4 a 7, diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas hoje nós somos novas criaturas, amém? Diga: Pai, eu quero estar atento a todo e qualquer sinal que possa interferir na minha vida espiritual. Eu quero permanecer na Tua presença, com raízes profundas e fortes, porque eu vou superar toda e qualquer crise que eu possa enfrentar, debaixo do Teu cuidado, da Tua bênção e do Teu favor. Cuida de mim, cuida da minha casa, do meu lar, da minha família, dos meus parentes. Cuida, Senhor, das pessoas que trabalham comigo. Cuida das pessoas que estudam comigo. Cuida daqueles que se relacionam comigo. Cuida dos meus irmãos. Cuida das nossas irmãs. E que a nossa igreja possa ser uma igreja cada vez mais forte e pungente, avivada para Teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Pai, eu oro por cada um destes irmãos. Eu peço Tua bênção sobre a vida de cada casa, cada lar e cada família, como a pastora Janaína já orou neste altar. Eu peço a Tua bênção para o Wagner. Toca, Senhor, no seu nervo ciático. Toca, Senhor, na sua coluna. Toca, Senhor, na sua perna. Opera um milagre, Senhor. Tira dele a dor que incomoda. Direciona para que os médicos possam identificar o problema e que o Senhor prepare o melhor tratamento. Cuida do Teu filho, que é muito querido e especial para nós, e também da sua esposa Neuza, da família, em nome de Jesus. Do Pércios, da Cláudia, cuida deles. Eu apresento, Senhor, cada um que aqui está. Apresento, Senhor, a Fátima, que teve um AVC, e nós cremos no Teu milagre e na Tua cura. Cuida, Senhor, de cada pessoa que está aqui adoentada, enferma, com algum tipo de dor, mal-estar, indisposição. Olha para aquelas que vão enfrentar grandes desafios esta semana, e eu creio que o Senhor será com cada irmão e com cada irmã, e que em nome de Jesus, veremos grandes milagres acontecendo antes do final deste ano de 2024, em nome de Jesus. Abençoe as nossas crianças, os nossos professores, monitores, assistentes, todos aqueles que contribuíram, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja e assim será. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, abraço pelo menos umas 50 pessoas. Deus abençoe, amo vocês.